Seguindo agora as regras do debate, começa a segunda rodada desse bloco. Candidato Wilson, escolhe quem para responder a sua pergunta? Pode ser... Quem que pode ser? Não pode ser Manuel Pinheiro, que já perguntou, o senhor perguntou para ele no início. Não pode ser Manuel Pinheiro. Não, Manuel. Preferencialmente também para quem o senhor perguntou no primeiro bloco, mas no segundo bloco, aliás. Menos o deputado Emanuel. Nesse bloco. Então, perguntar ao procurador Mauro. Procurador Mauro, o senhor, nos últimos 10 anos, foi candidato 6 vezes. O senhor ficou quase 2 anos licenciado do trabalho da União. E nesse período o senhor amealhou quase R$500 mil sem trabalhar. O senhor se considera um candidato profissional? O eleitor pode perceber claramente os ataques que nossa candidatura tem recebido, exatamente porque a nossa candidatura tem tido uma aceitação, uma acolhida muito grande da população. A população vem ano a ano, eleição após eleição, aumentando a percepção de que a nossa candidatura é uma candidatura que representa uma política diferente, que representa a mudança. E o candidato Wilson Santos, o candidato que está sempre aqui defendendo os empresários da CAB, os empresários do transporte coletivo, tenta arrumar desculpas, arrumar formas de tentar descredenciar a nossa candidatura. Por quê? Porque é um desespero do candidato Wilson Santos. Ele sabe que a nossa candidatura está muito forte, que a nossa candidatura representa realmente a população, o carinho que nós temos recebido da população, por onde a gente tem andado nas nossas caminhadas, o eleitor tem acompanhado na nossa página no Facebook. O nosso tempo é muito pequeno, mas no Facebook nós temos apresentado as fotos, os vídeos, e o eleitor sabe que esse carinho que nós estamos recebendo é o mesmo carinho que nós teremos no Palácio Alencastro para com o eleitor. Candidato, satisfeito com a resposta? Eu vou repor a pergunta, posso? Por favor. Eu fiz a pergunta e o procurador Mauro acabou não respondendo. Procurador Mauro, nos últimos 10 anos, o senhor foi candidato 6 vezes. O senhor se licenciou da Receita, do seu trabalho, da Procuradoria da Fazenda Nacional, durante quase 2 anos sem trabalhar. Nesse período, o senhor recebeu salários, um montante de quase R$500 mil, quase R$500 mil. O senhor acha isso justo com o trabalhador, com quem paga imposto? Eu gostaria que o senhor respondesse diretamente essa pergunta. Tréplica para o procurador Mauro. Candidato Wilson Santos, o cidadão, o trabalhador, o servidor público, ele só pode ser candidato se ele se licenciar do seu trabalho. Na verdade, é uma lei que eu não poderia ser candidato se eu não estivesse licenciado. É a lei que exige que eu me afaste do meu trabalho. Então, na verdade, e como eu vivo exclusivamente do meu trabalho, diferente de outros candidatos aí que têm recursos de outros fins que a gente não precisa nem mencionar, eu vivo exclusivamente do meu trabalho. Então, como eu sou obrigado a me licenciar, nada mais justo do que eu continue recebendo a minha remuneração, que é de onde eu tiro o sustento da minha família. O senhor tem dito que quer pagar a dívida com os cuiabanos na prefeitura novamente. Se for seguir esse mesmo raciocínio, Silval Barbosa teria que voltar para o governo do estado. A prefeitura não é o local para pagar dívidas. O local de pagar dívidas é lá onde o Silval está. Candidato procurador Mauro, quem o senhor escolhe para responder a sua pergunta? Candidato Julier. Por favor, pode fazer. Candidato Julier, nós temos apresentado como proposta a formação de uma rede de proteção social aos trabalhadores em situação de vulnerabilidade, em situação de rua. Com a ampliação dos CRAs, dos CREAs, para que nós possamos ter um atendimento com a qualificação desses trabalhadores, para que eles possam efetivamente sair dessas situações de miserabilidade e de vulnerabilidade social. Quais são as suas propostas para esse tema? Olha, candidato, nós temos um programa de governo que justamente tem nesse eixo fazer esse resgate da dívida social com aqueles setores que mais precisam. E isso nós temos detalhado tanto na idosos, mulheres, integração econômica, inclusiva, fazer com que as questões sociais cheguem até aqueles que mais necessitam. Seguindo o exemplo, por exemplo, no que se refere ao Bolsa Família, em que se deu condições ao cidadão para que ele pudesse sair daquele nível de miserabilidade e pudesse ter a sua vida melhorada. Inclusive, tem até um caso estranho, porque envolve justamente essa questão de rede de proteção do Bolsa Família, em que um beneficiário de Bolsa Família doou R$67 mil para o PSOL. Evidentemente que, do ponto de vista daquele que se coloca como contrário às velhas políticas de raposas, é um fato estranho, porque bula justamente o financiamento eleitoral, que é a maior causa de corrupção. Tempo, candidato. Procurador Mauro, satisfeito com a resposta? Não. Candidato, o senhor se aproveita
para repetir uma mentira que tem sido divulgada pela imprensa. Na verdade, a imprensa divulgou essa suposta doação, não existiu essa doação, é uma mentira divulgada por um site que é hospedado no exterior, exatamente para não ficar submetido à legislação brasileira. Essa suposta doação é o serviço de trabalho de 2 publicitários que estão voluntários na nossa campanha. A nossa campanha é uma campanha voluntária. O trabalho deles, o trabalho voluntário, foi avaliado em R$ 67.500 e esse trabalho voluntário, ele não, de forma alguma, significou a entrada de recursos no cofre do partido. Na verdade, o senhor repete uma mentira. Tempo, candidato. Tréplica para o candidato Julier. Não, na verdade, eu estou colocando apenas um fato que foi documentado na Justiça Eleitoral no dia 13 de agosto, efetivamente. Então, o que nós temos que colocar claro é que nós vamos trabalhar na Prefeitura para que aqueles que são beneficiários, os que serão incluídos nos programas oficiais e sociais da Prefeitura, não sejam objeto de manipulação, não sejam colocados como laranjas para que o financiamento das campanhas eleitorais seja burlado. O que me chamou muita atenção é justamente porque vem de um partido que diz que não tem recursos, que não tem outras opções. E aí a gente estranha a utilização daqueles setores que mais precisam da Prefeitura, daqueles mais vulneráveis para esse tipo de prática que nós repudiamos. E isso não é só do PSOL. Porque os outros Tempo, candidato. Tempo, candidato. Candidato Julier, quem que o senhor escolhe agora para responder a sua pergunta? O senhor não pode perguntar para o Wilson, que começou, e também que o senhor perguntou na rodada anterior, procurador e Julier, no caso que o senhor acabou de responder. Os demais o senhor pode perguntar. Candidata Séries, Emanuel. Não, acho que você que me perguntou 2. Não. Eu vou perguntar ao candidato Renato. Pode fazer a pergunta, por favor. Candidato, nós temos em Cuiabá, quando fomos elaborar o nosso programa de governo, a partir de muito diálogo, de muita discussão em torno dos principais problemas de Cuiabá, de seus bairros, e dessa dívida histórica daqueles que já ocuparam a prefeitura, daqueles que sempre se beneficiaram da nossa prefeitura, e de esquecer que Cuiabá tem um problema grave de regularização fundiária nos seus bairros. As famílias não têm documento de suas casas. O que é que o senhor pensa em fazer para resolver esse problema, se o senhor for, acaso, vencedor no dia 2 de outubro? Candidato Julier, eleitor, sou conhecedor desse problema e eu quero lhe dizer que a nossa candidatura é a candidatura que realmente representa o novo aqui. E quero lhe dizer que, como conhecedor desse problema, eu também sou uma pessoa que acredito que nós podemos solucionar ela através de diálogo, parcerias, parceria com o judiciário, parceria com os cartórios e parceria principalmente com o cidadão que tem o problema. E tenho que reconhecer, eu digo sempre, nosso partido é um partido de posição. E sabe o que significa posição? É que não é nem de oposição nem de situação. A gente dá crédito a quem tem crédito. O prefeito Mauro Mendes vem fazendo um bom trabalho nessa área e nós temos que reconhecer isso e nós temos que dar continuidade ao trabalho que iniciou o prefeito Mauro Mendes. E nós vamos dar continuidade e vamos aumentar o atendimento. Candidato Julier, satisfeito com a resposta? Olha, essa preocupação do cuiabano, ela é muito fundamental, porque a chuva, ela molha toda a família, o sol queima seu filho, a sua casa. Então a moradia é um direito humano fundamental. Em Cuiabá, 50% dos bairros estão nessa condição de irregularidade fundiária. Nós, com o projeto Terreno Legal, vamos regularizar essas áreas. Os bairros que estão sob área federal, negociaremos com a União. Que estão sob área do Estado, negociaremos com o Estado. E aquelas que estão sob áreas do município, nós a regularizaremos. Tempo, candidato. Tréplica de Renato Santana. Quero lembrar também a todos que isso também é um problema de planejamento urbano. Cuiabá é uma cidade que foi mal planejada e nós precisamos planejar novamente. Agora, como que se planeja? Eu fui o único dos que estão aqui, que são candidatos, que estive lá na 6ª Conferência das Cidades. Nós precisamos participar, ouvir a sociedade. E a 6ª Conferência das Cidades era para pensar a cidade de Cuiabá. Imagina quando foi prefeito. Nem o prefeito atual foi na 6ª Conferência da Cidade. Só para vocês entenderem, cidadão, como que é o compromisso das pessoas com o planejamento urbano. E lá estavam também os presidentes de bairro e muitos cidadãos que não nos acompanham atualmente.